dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Mas nós estamos hoje aqui para mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos falando a respeito do quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, que encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 20, mais especificamente no verso 12. A lição de hoje tem como título Código de Honra. O verso 12 do livro de Êxodo nos traz como sendo o quinto mandamento, um mandamento que fala para honrar pai e mãe. E diz assim o texto: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. É interessante a gente observar que este quinto mandamento parece ser um mandamento de transição. Ou seja, os três primeiros mandamentos eram mandamentos em relação a Deus, a sua relação com Deus. O quarto mandamento é um mandamento que falava sobre uma relação sua consigo mesmo em relação à guarda do sábado, de um dia santo, para você santificar ao Senhor. Agora, esse mandamento nos traz uma mensagem para a família. Esse mandamento é um mandamento de transição que sai da pessoa de Deus, a sua relação de obediência ao mandamento, passa pela sua pessoa, atinge agora a pessoa da família. E os demais mandamentos vão ser dirigidos para toda a sociedade. Então, podemos considerar que o mandamento honra teu pai e tua mãe é um mandamento de transição. Mas para falar de mandamento ou de lei, ordenança legal, norma jurídica, nós temos que dizer que, conforme um dos nossos colaboradores aí, vendo o nosso vídeo anterior, fez a seguinte observação: os mandamentos são para os transgressores. Realmente, os mandamentos são feitos para os transgressores. Para quem não é transgressor da lei, não há necessidade de mandamento. E vimos isso no último estudo, onde que o próprio Deus fala que colocaria os seus mandamentos na nossa mente, escreveria em nossos corações, para que a nossa consciência, então, fosse julgadora de nossos atos e, portanto, já não precisaríamos mais de lei. Mas Moisés encontrou um povo desobediente. Encontrou um povo que não tinha um código de honra, não tinha princípios bem estabelecidos, claramente estabelecidos. E uma das coisas que nós temos que observar nesses mandamentos de Deus para o povo hebreu é que o objetivo de Deus ao colocar esses mandamentos para o povo era de ordenar as coisas que aconteciam naquela sociedade. Então, portanto, quando nós falamos de honrar pai e mãe, é porque naquela ocasião tal fato não acontecia, pelo menos não na própria consciência do povo. Ele ainda não havia se despertado para certas coisas que Deus desejava despertar. Ou seja, nós podemos dizer: honrar a teu pai e a tua mãe para que te prolonguem os dias da tua vida. Ou seja, é apenas para fazer uma regra onde que você, em a obedecendo, recebe determinado benefício. Mas não foi somente por isso que esse mandamento veio à luz. Ele veio como uma norma de regulação de autoridade dentro da conduta social daquele povo. Ele veio também trazer um outro objetivo, que era colocar uma ordem naquilo que precisava receber ordem. Quando nós vemos aqui a relação honra teu pai e a tua mãe, você é fruto de um casamento. Você é fruto da relação de um homem com uma mulher que te gerou. Biologicamente, é totalmente afastada qualquer outra possibilidade de você ter sido gerado, senão pela união de um gameta masculino e um feminino. Ou seja, biologicamente você não pode ser gerado de outra forma. É dessa união entre o homem e a mulher que você foi gerado.
Mas naquela ocasião, nos tempos de Moisés, nós não víamos os casamentos serem feitos como são hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, quando Deus criou o homem e a mulher, criou apenas um homem e uma mulher, Adão e Eva, e disse: frutificai, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre ela. Os filhos de Adão e Eva provavelmente casaram-se entre si para que pudessem então frutificar e se multiplicar. Então havia a possibilidade da relação parental para que se desse o casamento, até por necessidade. Algumas coisas acontecem ainda nos dias de hoje em algumas sociedades, mas a gente pode tirar, por exemplo, o mundo animal. Existem diversas raças animais, e eu trabalhei com uma delas, a chamada raça Jersey, uma raça de bovinos leiteiros que foi desenvolvida na ilha de Jersey, uma ilha colonial britânica, onde que essa raça surgiu a partir do acasalamento de animais com nível de parentesco muito grande. Então ela, ao longo dos anos, ela recebeu uma determinada característica, se sedimentou essa característica e se tornou uma raça, pela consanguineidade. Antes dessas leis de Moisés, os homens também tinham a liberdade de casar com parentes. Por exemplo, Moisés é filho do casamento de seu pai com a sua tia, Joquebede. Então nós vemos que não havia nenhuma determinação para que isso não acontecesse naqueles tempos. Mas doravante, agora com as leis mosaicas, nós vemos lá que as leis foram criadas com vários fins. Fins cerimoniais, de como se deveriam ocorrer as cerimônias, e as celebrações ritualísticas dos judeus. Temos leis sanitárias acerca da imundície do homem e da mulher, isso está enumerado nos 4 livros da lei. Nós temos leis sobre a posse e a propriedade, nós temos as leis sobre a herança, sobre os crimes e as diversas penas para esses crimes, mas também temos leis específicas que falam sobre os casamentos ilícitos. A partir da lei mosaica ficaram proibidos certos casamentos que eram fruto de uma relação parental. Por exemplo, um filho tomar a mulher de seu pai como sua esposa, é proibido, ainda que ela seja viúva. Um irmão tomar a sua irmã como esposa, ela é filha de seu pai. Todas essas narrativas falam, não te casarás, não te chegarás a uma mulher e a sua mãe, e, enfim, tantas leis que falam sobre casamentos ilícitos e que davam agora uma ideia ao povo do que era correto fazer doravante. O homem havia crescido, multiplicado, já tinha atingido aquele objetivo inicial do Gênesis, mas agora era preciso regular isso. Por quê? Por questões morais, por questões de honra, por questões biológicas, por diversos fatores. Mas o que queremos dizer aqui? Então é que antes nós tínhamos um povo que não tinha tais regras e agora temos um povo que é regido por determinadas regras e essas regras trazem, vamos dizer assim, a necessidade de expressar uma relação desse povo para com o seu Deus. Então, no motivo que encontramos para que Deus desse esse mandamento ao povo hebreu, verificamos inclusive que ali havia um exemplo, a produção de um protótipo de comportamento agradável a Deus. E nós veremos isso ao longo da lição, as motivações pelas quais Deus entregou tal mandamento ao povo hebreu. Inicialmente, podemos dizer que isto é fruto de um código de honra proposto por Deus a seu povo. Mas o que é honra? Honra, segundo os dicionários, é uma consideração devida a uma pessoa. É prestigiar a quem devemos prestigiar. É dar prestígio a quem deva ser prestigiado. Mas também honra é um tipo de conduta do agente para com aquele a quem ele quer dirigir
essa conduta. Então, essa conduta proba, virtuosa, valorosa, corajosa, que se dirige a alguém, é uma conduta honrosa. Então, nós vemos aqui uma via de mão dupla. Aquele que merece a honra e a conduta honrosa que nós devemos dispensar àquele que é merecedor da honra. Então, portanto, a nossa lição de hoje, ela traz alguns aspectos que devem ser observados para fazermos a obediência deste quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. E para termos alguns princípios que vão nortear essa conduta nossa honrosa para com os nossos pais, e da mesma forma esses pais se tornarem dignos de tal honra, nós vamos ver que é necessário obedecermos alguns princípios. Nosso comentarista traz alguns princípios que nós devemos observar. O primeiro princípio que nós devemos observar nesse código de honra é o princípio da promessa. Segundo a leitura desse mandamento em Deuteronômio, e depois inclusive nas narrativas do Novo Testamento, nós vemos que ele é o primeiro mandamento com promessa. Nós verificamos que há um outro mandamento que pode ser traduzido também como um mandamento com promessa, né? Que é aquele em que Deus fala que visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração, mas abençoa até a 1000ª geração daqueles que obedecem os seus mandamentos. São promessas também. Mas esse é considerado o primeiro mandamento com promessa por dois motivos. Primeiro, porque aqui tem uma função muito mais pedagógica do que punitiva. É um ensinamento. É a propositura de um galardão, não de uma punição. Mas também vemos o argumento de alguns teólogos dizendo que os 4 mandamentos iniciais foram escritos numa das tábuas. E esse 5º mandamento foi escrito já na 2ª tábua. E, portanto, nessa tábua é o primeiro mandamento que traz promessa. Eu imagino que a combinação dos dois seria uma forma mais aceitável de enxergarmos essa tradução de que esse mandamento é o primeiro com promessa. Porque é uma promessa diferente. É uma promessa que traz um princípio de galardão e que traz esse galardão em alguns aspectos que nós podemos analisar. Primeiro, é uma promessa que se produz uma possibilidade histórica, uma possibilidade, vamos dizer assim, literal. Aqui diz, para que se prolonguem os teus dias na terra. É interessante nós vermos que, como eu falei anteriormente, que quando você honra a teu pai e a tua mãe, você pode estar observando aqui dentro daquelas leis dos casamentos ilícitos, que você honrar a seu pai e a sua mãe é também, a partir de sua conduta, é abominar qualquer tipo de relação com a sua mãe ou com o seu pai, que seja uma relação que não esteja agradável aos olhos de Deus. Em relação aos seus irmãos, você pode também agradar a Deus. Em relação à sociedade, você pode agradar a Deus também com a sua conduta, porque ela é honrosa e traz à sua família, àqueles que te geraram, prestígio. A sua conduta produz prestígio. Então, imaginando naquela época que ainda eram permitidos os casamentos de filhos com pais, um pai tomar a sua filha quando fica viúvo, como sua esposa, e em alguns casos, talvez nem ficando viúvo, poderia ter mais de uma mulher e, portanto, poder ter a sua esposa e a filha de sua esposa como esposas também. Isso seria uma conduta, de certa forma, desonrosa. Então, no princípio histórico literal, a partir destes relacionamentos, poderiam ser produzidos frutos de filhos consanguíneos. E hoje nós sabemos que biologicamente isso não é agradável, isso não é uma coisa que deve ser feita, porque existem determinados efeitos genéticos
nas gerações que seguem uma consanguinidade muito grande, que podem ser negativas a partir da presença de genes recessivos, genes dominantes, né? Alelos que possam trazer determinadas moléstias ou doenças que vão se estabelecer durante gerações. Por exemplo, eu mesmo conheço famílias que, dada a consanguinidade delas, né, e que se deu no século XIX essa consanguinidade para que as fortunas não saíssem do meio daquelas famílias, o que aconteceu? Essas famílias hoje, né, por conta dessa consanguinidade, têm diversos problemas congênitos nas gerações que a seguem, né? Alguns com defeitos, alguns com defeitos físicos, outros com problemas de doenças recorrentes naquela família, enfim, mortes prematuras, mortes de fetos. Conheço diversos casos em algumas famílias aqui da minha região, que pela consanguinidade, principalmente famílias oriundas da Suíça e da Alemanha, que casaram-se entre si no início do século XIX e por isso as suas gerações até hoje pagam algum preço por conta disso. Então, esse aspecto ou esse resultado, esse efeito, essa consequência da consanguinidade trazia determinados males para muitos daquela época. E por conta disso, o estabelecimento deste mandamento também trouxe uma possibilidade física, literal, histórica, de se prolongar os dias das pessoas na terra se elas evitassem determinada consanguinidade, né? Eu vejo muito isso acontecer no mundo animal. Por exemplo, nós trabalhávamos com seleção genética de animais da raça Jersey e buscávamos sempre touros que não fossem da mesma família das vacas com as quais nós queríamos inseminá-las para a produção de novas matrizes. Buscávamos sempre um distanciamento de sangue, um distanciamento familiar, né, para que pudéssemos não ter problemas genéticos futuros naquelas gerações que se seguiriam àquele acasalamento. Mas, voltando aqui, uma outra possibilidade nesse princípio da promessa deste mandamento é a possibilidade espiritual. Aqui nós vemos uma certa relação, muito mais, um fio condutor muito mais fácil de verificarmos o resultado dessa promessa, porque nós temos o nosso Deus como o nosso Pai Celestial. E essa relação com os nossos pais carnais pode estar intimamente ligada à conduta que nós temos em relação ao nosso Pai espiritual, né? Há uma passagem bíblica que diz que, né, se não conseguimos amar aquele que vemos, como amaremos aquele que não vemos? Então, essa realidade de um exercício espiritual, de honrarmos a nossos pais, está intimamente ligado ao exercício espiritual de honrarmos a Deus, porque aqui é o modelo, é a experiência, é o testar a nossa conduta proba, virtuosa em direção àquele que merece a honra, para podermos então praticá-la em relação àquele que é o nosso Pai espiritual. Então existe uma possibilidade espiritual aí de execução dessa promessa neste âmbito. É necessário que nós experimentemos honrar aos nossos pais para que possamos honrar ao Pai Celestial. Uma outra possibilidade da consecução dessa promessa na nossa vida é um ponto de vista qualitativo, né? É uma possibilidade de qualidade. Na grande e esmagadora maioria das vezes, quando nós honramos a alguém, e principalmente se esse alguém é digno de honra, em relação a essa pessoa, nós conseguimos receber uma certa paz e uma certa tranquilidade acerca do relacionamento que teremos com ela. Um relacionamento conturbado de um pai e um filho, e geralmente de um filho para com um pai, pode gerar um bloqueio. E esse bloqueio vai gerar o quê? Uma resposta. Toda ação tem uma reação, toda causa produz um efeito. Então, nessa tentativa de não se honrar ou de não dizer que iremos praticar essa conduta proba e virtuosa porque nosso pai ou nossa mãe não a merece, nós
conseguimos daquela parte, bem provavelmente, uma reação semelhante de rejeição, ou de pelo menos de questionamento, de dúvidas quanto àquela recepção daquela honra, ou até uma dúvida em relação ao amor que um pai tem por um filho. Nos colocando no lugar dos pais, um pai que não recebe honra de seu filho, por mais que ele o ame, ele sempre verá aquele filho como alguém que ele não pode confiar, como alguém que ele não poderá contar, como alguém que ele não poderá deixar os seus desejos, as suas realizações, a sua herança, para ele poder continuar aquilo que ele iniciou, ou pelo menos valorizar aquilo que ele deixa para o filho. Então, neste exercício dessa experiência de conduta proba e virtuosa em relação aos nossos pais, nós estamos também, voltando ao aspecto literal histórico, tendo uma oportunidade de termos uma conduta de qualidade, ou seja, produzindo honra, direcionando dignificação ao nome dos nossos pais. Provavelmente, em troca, receberemos também confiança, esperança e satisfação em se deixar a herança para um filho que se conduz assim para com seus pais. Então, portanto, nesse aspecto espiritual, aliás, de qualidade, nós verificamos que a sua relação é pacífica para com seus pais. Há um feedback, há uma mão dupla que leva e traz honra, leva e traz esperança, leva e traz dignidade, leva e traz esperança. E é essa mesma mão de qualidade que produz uma certa paz e uma certa tranquilidade na relação dessas duas pessoas. Paz e tranquilidade para o filho, paz e tranquilidade para os seus pais. E é essa paz e essa tranquilidade que nós esperamos em Deus, porque Ele é capaz de nos dar tudo isso. Mas isso também depende de nós. Essa relação, esse princípio de qualidade está intimamente ligado ao que nós levamos ao nosso Pai. Será que estamos deixando o nosso Deus ter orgulho da nossa conduta, de nos chamar de filhos, de ter a esperança de que nós haveremos de guardar a sua herança com zelo, que produziremos resultados segundo o seu coração? Essa situação de qualidade, ela é produto dessa relação, dessa via de mão dupla, e portanto você só terá paz e tranquilidade se você se relacionar assim com seus pais e com o seu Deus. Mas ultrapassando esse princípio da promessa, nós temos um outro princípio, que é um princípio que, vamos dizer assim, é um princípio de ter uma relação como é que eu vou dizer isso? O nosso comentarismo traz da seguinte forma: é ter uma geração vitoriosa. Esse princípio de ter uma geração vitoriosa, seguindo-se por herança, essa relação de qualidade, essa relação de espiritualidade, essa relação de literalidade. Para termos uma geração virtuosa, nós precisamos de ter pelo menos dois aspectos a serem considerados. O primeiro aspecto é que todos somos imperfeitos. Temos que considerar isso. Você não pode dizer que irá honrar o seu pai e a sua mãe porque seu pai é assim, é assado, então ele não merece honra. Se você foca a sua honra, o direcionamento da sua conduta honrosa para com seus pais em cima de suas virtudes, você pode estar cometendo algum equívoco, porque eles provavelmente têm realmente vários defeitos, não poucos, mas muito provavelmente você também os tem, talvez até diferentes dos deles. Mas se você for olhar no espelho, você pode talvez descobrir que os defeitos que você vê neles e que você não aceita, não acolhe, não perdoa, não vence esse obstáculo, talvez estejam presentes na sua própria pessoa.
Então, nessa relação de produzir uma geração vitoriosa, nós temos que entender que todos somos imperfeitos. Todos. Voltando a utilizar aquele exemplo que eu estava falando da seleção genética nos animais da raça Jersey, nós, para podermos escolher um touro para cobrir uma determinada matriz, nós tínhamos que verificar quais eram os defeitos da nossa matriz, não as qualidades dela. E aí nós veríamos se eram os aprumos, né, os pés, as pernas, se era a linha de dorso, né, se era a coluna do animal, se era um pescoço curto, se era uma cabeça pequena, uma cabeça tosca, se eram orelhas grandes, né, se eram úberes flácidos. E aí nós procurávamos touros que fossem touros melhoradores daqueles defeitos, para fazer o quê? Uma geração vitoriosa de campeãs que nós pudéssemos levar nas pistas, nos parques de exposições e nos campeonatos, nos sagrarmos como proprietários daqueles melhores animais. Então, na verdade, nós, por experiência, posso dizer isso, dentro do nosso rebanho jamais tivemos um animal perfeito. E em todo o mundo jamais foi achado um animal perfeito. Animais chegaram a ter, morfologicamente, até 98%, 99% de perfeição, mas jamais um alcançou o índice 100. Nós temos também que admitir que dentro não só do nosso aspecto morfológico do corpo, mas também do aspecto emocional, da questão inclusive espiritual, que é a mais grave, nós não somos perfeitos. E por isso, para honrarmos nossos pais, nós temos que começar a olhar então para as suas qualidades. O nosso comentarista é um pastor e ele visitou um presídio e ao ter contato com um dos jovens que estavam presos, ele indagou a ele: por que você está aqui? O que te levou a se tornar um criminoso? E hoje estar aqui pagando uma pena. Ele falou: isso foi por causa do meu pai. E aí comentou sobre diversos defeitos do seu pai. E realmente o pastor saiu muito impressionado com o relato que aquele rapaz fez acerca de seu pai. E inclusive até certo ponto convencido de que realmente o pai daquele rapaz tinha produzido toda aquela negatividade na vida daquele homem. Mas ele pediu que esse rapaz informasse se ele tinha outros parentes com os quais ele pudesse contactar, já que ele não queria contato com seu pai. Então ele deu o nome e o endereço de um irmão que ele tinha, e era um irmão gêmeo. E o pastor foi à casa desse irmão gêmeo para contar a situação de que aquele rapaz se encontrava preso. E naquele endereço, era um endereço comercial, encontrou o irmão daquele presidiário no seu trabalho. Aquele rapaz que estava no trabalho, que o endereço era profissional, era um advogado, era um escritório de advocacia. E quando o pastor entrou ali e conversou com aquele advogado, irmão gêmeo do presidiário, veio à mente dele fazer uma pergunta. E ele a fez aquele rapaz, né, indagando: o que te levou a ser um advogado? E aquele rapaz falou com o pastor: foi o meu pai. A conduta do meu pai me inspirou a ser e me tornar um advogado. Com isso nós podemos deduzir que quando nossos olhares se voltam apenas para os defeitos de nossos pais, provavelmente nós produziremos uma consciência de que não devemos honrá-los. Mas se os nossos olhares se voltarem para as suas qualidades, por menores que sejam, provavelmente nós encontraremos neles um motivo para os honrarmos. Portanto, nós temos que admitir que todos somos imperfeitos, todos, sem exceção. Mas uma coisa que eu verifiquei na nossa lição de hoje é que nesse ponto em que nós devemos produzir uma geração vitoriosa, esse código de honra, tudo bem que ele deva ser observado pelos filhos, mas ele começa nos pais. Se você quer ser um pai que inspire seu filho a ser advogado e não um presidiário, há de se perceber que na sua conduta você poderá produzir com mais facilidade
resultados para um determinado fim, para uma determinada escolha, para um determinado caminho que os seus filhos hão de escolher. Portanto, é muito interessante que tomemos o cuidado de nos conduzir diante da sociedade, diante da família, diante da igreja e principalmente diante de Deus com uma conduta proba, virtuosa. Aquilo que nós fizermos para Deus provavelmente será observado pelos nossos filhos. Aquilo que produzirmos para nossas esposas e esposos será observado pelos nossos filhos. Aquilo que fizermos na nossa sociedade também será observado por eles. Portanto, pesa sobre nossos ombros um grande compromisso, que é de nos colocarmos como pessoas dignas de honra diante de nossos filhos. E ganhando, então, a confiança na nossa dignidade, na nossa honradez, nós poderemos produzir uma geração virtuosa. O terceiro princípio da nossa lição é que, para podermos atingir esse código de honra, observar esse código de honra e, por conseguinte, termos uma conduta a fim de obedecermos ao quinto mandamento, que é honrar nossos pais, esse terceiro princípio que deve ser observado é que você deve ser fruto a despeito da árvore que o gerou. Como podemos traduzir isso? Você pode estar até lembrando daquela passagem bíblica, mas pode dar figos de abrolhos? Não pode, não pode. Pode dar laranja de limoeiro? Não, não pode. Pode. Não estou contrariando a Bíblia. Mas naquela planta original, o abrolho, realmente ele não vai dar figo. Na planta original, o limão não vai dar laranja. Mas a palavra de Deus, quando ela está enxertada em nossos corações, ela também vira um enxerto naquela árvore que o gerou. Independentemente da árvore que o gerou, você pode se tornar um enxerto. Você pode se tornar um enxerto do figo em pé de abrolho. Você pode se tornar um enxerto de laranja, um pé de limão. E você pode ser um fruto agradável a despeito da árvore que o gerou. Pais devem fazer de tudo para produzir uma geração vitoriosa, para trazer uma geração abençoada, com dias prolongados. Mas, sobretudo, nós devemos entender que os pais devem fazer por merecer essa honra de seus filhos. Nós, hoje em dia, vivemos uma ocasião em que os pais querem dar tudo aos seus filhos. O filho pede alguma coisa ao seu pai e o seu pai faz de tudo para atender aos pedidos de seus filhos. Muito mais, às vezes, do que eles podem, e muito mais, às vezes, do que os filhos precisam. Mas não é com a oferta de um iPhone, de um computador, de uma bicicleta, de um carro, de um aparelho de som, de uma guitarra, seja lá do que for, que você vai fazer o seu filho te honrar. Não pelas coisas que ele ganha, não pelas coisas que ele recebe de presente de você. Mas eu vou te dizer que você tem que se tornar uma árvore ou um fruto a despeito daquilo de onde você partiu. Então, muitas das vezes, você ainda está preso a uma situação de querer conduzir a educação do seu filho a uma forma como a qual você foi educado pelos seus pais. E se você não foi traquejado, educado, formado num ambiente cristão, num ambiente onde você pudesse viver os princípios bíblicos, cuidado,
talvez você venha a transmitir isso para os seus filhos. Então, se você é fruto de um mau pai, de uma má e péssima mãe, de uma família desorganizada, de uma família desestruturada, não transfira isso para seus filhos. Seja um enxerto naquela árvore que te gerou e produza frutos bons, independente da árvore que te gerou. Seja um enxerto produzido pelo Espírito Santo e produza frutos do Espírito Santo na vida de seus filhos. Por fim, ser um fruto independente da árvore que você foi gerado, é você se assemelhar em parte ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi fruto do Espírito Santo com Maria, sua mãe. Ele viveu como um homem, na carne, sofreu todas as tentações que nós sofremos. Durante 40 dias no deserto, passou fome, sede, frio. E ao final foi tentado a jogar tudo fora, a esquecer o seu pai, a esquecer a sua mãe e se tornar um fruto de uma outra árvore, a árvore do mal, a árvore das tentações de Satanás. Mas ele não negou a árvore da qual ele havia sido gerado. Hoje, essa proposta é de fazermos o inverso. Embora fôssemos gerados ou fomos gerados em pecado, assim como o salmista nos disse, e de pais imperfeitos, pecadores, muitas das vezes até indignos de nossa honra, nós devemos enxertar a palavra de Deus em nosso coração, deixar o Espírito Santo habitar em nós e gerarmos um fruto espiritual para que nossos filhos possam ser abençoados, para que os dias deles se prolonguem na terra, para que nossos dias, fruto de um casamento abençoado, de uma família estruturada de servos de Deus que se transformaram em frutos de uma boa árvore, que nós possamos viver essas promessas, que possamos inclusive honrar aos nossos pais, exercitando então aquilo que faremos ao honrar o nosso Pai Celestial. E portanto, nós conseguiremos fazer do nosso pai mortal, da nossa mãe mortal, o modelo de honra para o nosso pai imortal, nosso pai espiritual, o nosso pai que nos adotou pelo sacrifício vicário de Cristo numa cruz. Portanto, esse quinto mandamento, que é um mandamento de transição, de uma relação com Deus, de uma relação pessoal, que agora fala em relação à família, possa ser obedecido por mim e por você, cada vez mais honrando os nossos pais em vida ou em morte, honrando o nosso Deus durante toda a nossa vida, para que os nossos dias se prolonguem e para que os frutos que venhamos a produzir sejam frutos do Espírito Santo, e que os frutos da nossa união com nossa esposa ou com nosso esposo sejam também frutos abençoados e abençoadores às próximas gerações. Obedeçamos a esse código de honra e sejamos abençoados por nosso Deus, que escreveu o nosso nome no livro da vida, para um dia dizer: vinde a mim vós, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Recebei de mim, que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se você precisa de descanso, de paz, tranquilidade, honre ao seu Pai Celestial. Se você precisa de que seus dias sejam prolongados nessa vida, honre seu pai e a sua mãe, como você honra o seu Pai Celestial.
Se você quer ver os seus filhos como uma geração vitoriosa, honre seu pai e a sua mãe como honra o seu Pai celestial. Não somos perfeitos e nós devemos deixar nossos filhos cientes disso. Mas os nossos frutos falarão mais alto do que as nossas palavras. Porque, como diz um ditado puritano, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Que Deus nos abençoe e que nos ensine cada vez mais acerca da sua palavra. Amém. Até a próxima aula.